e o jornalista Estado. Este é o Centro de Decisão do Porto Canal. Sexta-feira, obrigado por estar connosco. O Governo vai apresentar dentro de dias um plano para injetar investimento e confiança na marca Portugal. O plano deseja que as exportações ultrapassem os míticos 50% do PIB já em 2027, número nunca atingido. E a decisão surge depois das vendas ao exterior terem estagnado nos 44% por causa da pandemia. Para saber como vamos investir, temos connosco via Skype o Secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, e em estúdio estão Rafael Campos Pereira, Vice-Presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos e Metalomecânicos, e também Vítor Poças, Presidente da Associação dos Industriais de Mobiliário. Vítor Poças, muito boa noite. Rafael, eu começaria pelo Secretário de Estado da Internacionalização, Dr. Eurico Brilhante Dias. Boa noite. Sei que a marca Portugal é um investimento decisivo para os próximos anos. Aquilo que eu lhe queria perguntar é como é que vamos lá chegar? Acima de tudo, aquilo que temos que fazer é um trabalho coletivo, mas antes de mais um cumprimento muito especial ao Daniel, naturalmente, mas também ao Rafael e ao Vítor, que são parceiros destas andanças e deste esforço coletivo que fazemos há muitos anos. E para todos uma boa noite, mas em particular também uma Santa Páscoa. A nota que queremos dar é evidente. Nós vivemos um momento particularmente difícil nas nossas vidas, mas ele foi muito, muito difícil e tem sido muito, muito difícil para o setor exportador, eu diria de uma forma no plural, para os setores exportadores, porque não é apenas o português, as exportações, o comércio internacional caiu em 2020 de forma muito significativa. Há que relançar as exportações, temos que relançar as exportações, o país necessita de exportações para crescer. Um país com forte dívida, com fortes dificuldades de captar capital, precisa de mais exportações e por isso nós temos que, neste plano de retoma, de relançamento, temos que focar-nos na promoção externa e temos que focar-nos na promoção externa valorizando a origem Portugal. E é esse o nosso objetivo, aliás, um objetivo novo. Deixe-me então fazer aqui uma espécie de atalho para exatamente pôr no ar em gráfico algumas das medidas que fazem parte das medidas que, no fundo, estão a preparar para lançar este desafio para a economia portuguesa, chamado pacote de investimento chamado Marca Portugal. Nós temos um gráfico que podemos começar a ver, onde, no fundo, estão gizadas as principais palavras-chave desta ação, promover Portugal junto de investidores internacionais, esta ideia de reforçar a percepção de um Portugal como um país seguro, inovador e com um ambiente para negócios e trabalho, e depois reforçar o reconhecimento de empresas portuguesas como sendo de elevada qualidade e diferenciação. Isso em concreto vai fazer-se através da marca, a tal marca Portugal, com uma avaliação da percepção externa da marca, porque não basta aquilo que nós pensamos sobre a marca, a promoção da marca, lançar um plano anual de promoção de Portugal, a ideia de que a Covid não parou o país, e depois, a seguir, duas ações muito concretas, a presença na Expo Dubai, que era 2020 e que na verdade agora é 2021, para, no fundo, promover vários setores da economia portuguesa, da cultura e também da ciência, porque nós somos um conjunto de coisas. Esta ideia de que Portugal é um país que luta contra a contrafação, o que é uma coisa muito importante numa altura em que muito do investimento do Oriente pode vir para Portugal no fundo, por estar num mercado seguro, europeu, rápido de atuar e fiável. E, por fim, esta ideia de que Portugal é uma coisa que eu lhe queria pedir para explicar, o que é o desenvolvimento de um projeto do Portugal Concept Store, e também esta ideia de que é preciso que as empresas portuguesas acedam a mercados, a novos mercados, a mercados terceiros, quer isto dizer, fora da União Europeia. Sobretudo porque, e para terminar com este gráfico, que mostra bem o desafio que nós temos, em 1996 nós tínhamos 25,9% do PIB em exportações. E estamos em 2019 com 43,8%, e nós estamos a pretender chegar em pouquíssimos anos, 2027, a 50% do PIB
e depois 2030 já para além de 50%. Portanto, Sr. Secretário de Estado, no fundo estas ações decorrem, no fundo, o seu combustível decorre dos fundos comunitários, é sobretudo sobre eles que vai operacionalizar estas ações? Sim, é sobre os fundos comunitários, é sobre aquilo que ainda temos, desde o quadro comunitário que terminou em 2020, mas que nós, desde o ponto de vista transitório, ainda estamos a utilizar em 2021. Aliás, dentro de muito poucos dias, lançaremos um novo aviso para projetos conjuntos à internacionalização, mas também no novo quadro financeiro plurianual, aquele que será o 21-27, e, naturalmente, ainda o plano de recuperação e resiliência, que também terá medidas específicas de promoção da marca Portugal. Mas aqui eu queria dizer é que este conjunto de medidas é um conjunto de medidas que estão no quadro do Programa Internacionalizar 2030, que, como disse, e bem o Daniel, aponta para que Portugal possa recuperar desta grande queda de 2020, deste período de pandemia, e que recupere os níveis que tinha em 2019 até 2023 e que possa, a partir daí, aumentar progressivamente o peso das exportações no produto até 50% até 2027. Esta pandemia tirou-nos uma parte do fogo que nós tínhamos no passado recente e depois, é evidente, temos que promover a marca Portugal como uma marca com valores próprios, de progresso, de modernidade, de diferenciação. Temos que nas diferentes fileiras e nos diferentes setores valorizar a qualidade da produção e o valor acrescentado para retermos mais valor e sermos capazes de ir progressivamente desenvolvendo mais marcas portuguesas que cheguem a mercados de consumidores finais e que, por isso, aumentem a percepção da origem Portugal como uma origem com valor acrescentado. E, aliás, os meus dois parceiros de conversa hoje são pessoas muito experientes, em particular o Vítor Poças na área do mobiliário, que é um grande esforço na área do lifestyle para levar design e para levar diferenciação, e na área dos equipamentos, o caso da indústria metalomecânica, muito associada também ao setor automóvel, ao setor aeronáutico, setores centrais para valorizarmos a origem Portugal. E depois há aqui uma dimensão final que é muito importante. Que se nós falamos de marca Portugal, acima de tudo falamos de uma identidade, de como somos vistos desde fora. E nós não podemos continuar a fazer promoção externa, e isto é também uma autocrítica acima de tudo, não podemos continuar a fazer promoção externa em todos os mercados da mesma forma. E isso é um elemento que para nós é mais interessante. Sr. Secretário, então nós iríamos já à questão da promoção, se não se importasse, iríamos já à questão da promoção, que eu acho essencial, aquilo que acabou de dizer. É importantíssimo para se perceber que, de facto, não podemos atuar em todos os mercados da mesma maneira. É uma frase que vale a pena reter, mas iria agora ao Vítor Poças para tentar perceber um bocadinho como é que o mobiliário se encaixa nesta ideia de grande retoma das exportações. No fundo, esse grande desejo de retoma das exportações num mundo cada vez mais proteccionista e cada vez mais difícil. Bom, muito obrigado pelo convite, antes de mais, à Porto Canal e também pelo serviço público que tem prestado, e quero também, particularmente, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o professor Dr. Eurico Brilhante Dias, e dizer-lhe que apreciamos muito o seu trabalho e também todas as capacidades que ele tem de comunicação e também de apoio às empresas. E aproveito também para cumprimentar o meu colega, o Rafael, que é sempre um colega de bancada. Exato, e vocês estão encontramos na CIP, não é? Com muita... Bom, eu queria dizer o seguinte, mais do que nós estarmos a falar aqui de uma marca ou outra marca, eu acho que se não somos nós a defendermos, quem é que nos há de defender? E, portanto, nós temos que lutar muito por sermos competitivos e por estarmos bem nos mercados internacionais, e todas estas medidas que o Sr. Secretário de Estado falou e que todos nós, associações e confederações, etc., temos trabalhado para promover as exportações portuguesas e, transversalmente, de uma maneira geral, nós temos conseguido aumentar o nosso rácio de exportações no país. E, portanto, isto tem sido transversal quase a todos os governos, tem crescido, as exportações, efetivamente, a taxa de crescimento tem crescido, e nós, na nossa indústria da madeira de mobiliário, estamos, para lhe responder à pergunta, muito, muito satisfeitos. Este setor cresceu 1.000 milhões de euros em 8 anos em termos de exportações, nós passámos de 1.500 milhões para 2.500 milhões, em 2019 atingimos inclusive 2,6 mil milhões, e portanto é um valor recorde, e tivemos, digo-lhe que nos últimos, sei lá, não me recordo termos algum ano onde tenhamos tido perda nas exportações, como aconteceu de resto agora em 2020, mas mesmo assim
nós caímos apenas 14%, ou 13%, e portanto isso é muito bom no panorama nacional. Mas também é muito importante dizer aqui que este setor conseguiu crescer em 2020 22% para fora da União Europeia. O que é fantástico, e dizer ao Sr. Secretário de Estado que justamente tem valido a pena todo o esforço que nós temos feito. Eu particularmente tenho-me envolvido nisto de uma forma quase apaixonada e cega neste trabalho, porque também não consigo viver as coisas de outra maneira, mas o trabalho que temos feito neste setor é fantástico e perceber que realmente compensa fazermos ações de internacionalização. Nós tivemos no mês passado, por exemplo, no Dubai, e uma das coisas que é muito importante nós sabermos é que nesta altura é importante estar. Porque é importante estar onde os outros não estão. E neste momento nós estivemos, por exemplo, no Dubai, numa das feiras mais pequenas que fizemos, e foi naquela em que tivemos mais resultados, quando trouxemos connosco milhões de euros de encomendas. Isso deixou-me a pensar, dizer, bom, estamos em pandemia, os italianos não vieram, os espanhóis não vieram, os alemães, e nós fomos lá, e fomos lá conseguir negócio porque os outros não estavam. E isso leva-nos a acreditar que nós temos que estar onde os outros não estão. E isso vamos fazê-lo, vamos continuar a fazê-lo, e vamos agora, no final deste mês, aliás, de resto, quero convidar o Sr. Secretário de Estado a estar connosco no Dubai. Nós vamos fazer uma mostra agora no Hotel Show Dubai, com mais de 200 metros quadrados, e temos neste momento 2 contentores de 40 pés carregadinhos de móveis para levar, mais empresas a quererem levar, já não temos mais capacidade, em princípio, e portanto vamos fazer uma mostra de sucesso, acompanhado também de uma missão de negócios com mais de 20 empresas que vão estar no Dubai. Vítor, deixa-me só colocar uma questão, porque na cabeça de muita gente o crescimento do mobiliário em Portugal decorreu muito porque chegaram algumas grandes marcas conhecidas de investimento estrangeiro que se instalaram em Portugal e com isso então sim contribuíram através dos seus canais de distribuição para o aumento das exportações do mobiliário português. É esta a razão? Exato, era importante chegarmos aqui a essa... Não é essa a razão. Eu acho que fundamentalmente basta ver, se olharmos para os números, perceber, por exemplo, como é que em 2020 crescemos 22% para fora da Europa. Isso não foi de nenhum investimento que se veio aqui fazer em 2020 ou em 2019 e que gerou uma exportação superior de 22% para fora da Europa. Ou, por exemplo, olhar para o resto do mundo, para o resto dos países ou mesmo para dentro da Europa e perceber que tem sido um crescimento sustentado e, portanto, normalmente quando há esses grandes investimentos nós poderíamos ter um crescimento dito em escada, quer dizer, damos ali um salto. Damos ali um salto e ficamos ali. Ou então teria que ter havido a criação de um investimento estrangeiro dessa dimensão todos os anos. Não é o caso. Eu estou-lhe a acabar de dizer que nós, em média, crescemos 125 milhões de euros por ano em termos de exportações. E, portanto, isso foi absolutamente fantástico. A única coisa que eu tenho aqui um pouco de negativo é a nossa taxa de crescimento nos últimos anos, desde 2015, a taxa de crescimento das importações cresceu ali 1% ou 1,5% mais do que aquilo que aumentámos nas exportações. Mas isso, de resto, aconteceu no país todo, na economia geral, tem a ver com a política pública, que, de alguma maneira, como sabe, a nossa balança comercial desde 2015 piorou em todo o país e também piorou um bocadinho no setor. Nós já tivemos 900 milhões de saldo positivo na balança comercial do nosso setor, penso que em 2014 ou em 2015, e agora devemos estar nos 600 ou 650 milhões. Portanto, nós perdemos também na balança comercial. Isso é um aspecto também importante, também dizer aos portugueses que tenham muito esta lógica de adorar o que é estrangeiro, que também têm que olhar um bocadinho mais para cá para dentro, porque se nós crescemos é porque tivemos qualidade, é porque fomos competitivos, é porque apresentamos design, e não é preciso, valha-me Deus, que venha uma marca de fora comprar móveis em Portugal, fabricados em Portugal, para colocar uma marca e voltarmos a vender com outra marca aqui estrangeira em Portugal. Portanto, nós todos temos que ter um bocadinho de juízo e ajudarmos o país a crescer no saldo da balança comercial, porque é essa que importa ao país. É quanto é que fica no final do dia, qual é a diferença entre o que exportamos e o que importamos. E o que se gastou.
Rafael, a metalomecânica e a metalurgia é o milagre português da última década. Não apenas por causa do setor automóvel, mas também por causa das médias empresas que se tornaram num setor que há 20 anos ninguém diria que poderia ser tão pujante, tão quase liderante do ponto de vista das exportações. E, portanto, o que é que aconteceu verdadeiramente e em que impasse estamos agora para dar um salto ainda maior? Boa noite, antes de mais nada, Daniel, Vítor, meu amigo, e já agora também gostava de cumprimentar, vou deixar de grandes formalismos, o meu amigo Eurico Brilhante Dias. De facto, não direi que é um milagre, porque é o resultado de uma grande aposta de investimento na qualificação, na inovação e na diferenciação, com uma estratégia muito bem definida por um conjunto de empresas líderes que foram acompanhadas por um conjunto de PMEs muito substancial em diferentes subsetores do grande mega setor do Metal Portugal, e todos em conjunto, de facto, conseguiram mais de duplicar as exportações entre 2010 e 2019. Nós, em 2019, exportámos 19,6 mil milhões de euros. E, de facto, vínhamos a registrar crescimentos sucessivos ao longo dos últimos 10 anos, apostando exatamente nessa estratégia de diferenciação, apostando em segmentos de maior valor acrescentado, apostando em nichos de pequenas séries, apostando exatamente na nossa versatilidade, e de facto conseguimos fazer isso, que poderá ser considerado um milagre, mas que eu digo que é o resultado de um enorme trabalho por parte das nossas empresas, por parte das entidades de suporte ao setor, como a IMAP, a Associação, mas também o Centro Tecnológico, o CATIM, o Centro de Formação, o Sem Fim, entidades de certificação, etc., que estão muitíssimo ligadas às empresas, muitíssimo no terreno, com uma grande percepção daquilo que as empresas necessitam para crescer, e, de facto, em conjunto, estas entidades permitiram este salto enorme. Já agora também só um detalhe, aliás, deve ser um aspecto relativamente transversal à economia portuguesa, porque o metal, em 2019, também conseguiu crescer as suas exportações, crescer as suas exportações para fora da União Europeia, 24,2%. Mas tendo que escolher um dos segmentos para pôr as fichas e dizer assim, onde nós vamos continuar a crescer mais dentro do setor, por aí as suas fichas onde? Nas ferramentas, no automóvel? Há aqui vários setores, vários subsetores que são muito importantes para a metalurgia e metalomecânica. E para a consolidação da marca, porque no automóvel a marca não fica Portugal. De facto, no automóvel, há muitas empresas que trabalham no automóvel e que são suficientemente versáteis e capazes de trabalhar também para outros clusters. Mas, de facto, há alguns subsetores que podem ser determinantes. Eu poderia falar no segmento das peças técnicas de elevado valor acrescentado, subcontratação industrial de muito valor acrescentado, também das tecnologias de produção. As tecnologias de produção que são verdadeiramente determinantes para a consolidação de qualquer economia verdadeiramente industrializada. É uma aposta que deve ser feita. O que é que são tecnologias de produção? Tecnologias de produção são máquinas ferramenta, máquinas especiais, um conjunto de tecnologias que são determinantes para todos os setores, para o setor da madeira do mobiliário, para o setor do calçado, para o setor do vestuário e para a própria indústria metalúrgica e metalomecânica. São um setor de suporte muito importante até para o resto da economia portuguesa. O nosso setor é decisivo e esse segmento é determinante para a soberania da economia portuguesa. E deve ser feita uma aposta, e eu sei que essa aposta está pensada, inclusivamente eu próprio participei em algumas reuniões que foram iniciadas um mês antes da pandemia, portanto, este processo agora foi atrasado pelas circunstâncias em que vivemos. Mas o Governo também está bem ciente, e o Sr. Ministro da Economia, mas também o Secretário de Estado da Internacionalização e outros membros do Governo, aliás, esta reunião participou também o Sr. Primeiro-Ministro, está bem ciente da importância vital das máquinas para o crescimento da economia portuguesa. Porque se nós não tivermos em Portugal capacidade de abastecer os diferentes setores com as tecnologias de produção,
o valor acrescentado que ficará em Portugal será necessariamente menor. O vosso setor é um dos mais críticos do ponto de vista do valor acrescentado e isso, eu julgo que a maior parte dos portugueses não tem ideia de quanto cresceu a capacidade de produzir máquinas em Portugal, dada a complexidade e que são exportadas. E eu acho que esse é um fator de surpresa. É verdade, mas não são só as tecnologias e as máquinas, não é o automóvel. Temos também, por exemplo, produtos metálicos, de louça metálica, cutelaria, outro tipo de... É um grande setor estratégico, não é? E, portanto, em dimensão, é um setor importante, um setor exportador também, mas há diferentes subsetores que são muitíssimo relevantes. Antes de ir ao Sr. Secretário de Estado, eu colocava só no ar este gráfico que, aliás, decorre do estudo que o Governo preparou e que são as metas para 2030 e que nos deixa aqui alguns fatores que vale a pena pensar. Repare-se que, como já vimos, as exportações, o valor de partida que o Governo admite, ou portanto que verifica para o arranque deste projeto, tira para 2027 na primeira linha nas exportações, portanto 2027 50% do PIB em exportações e 2030 53%. Repare-se neste número muito interessante, ali na coluna da direita, na meta 2030 sobre exportadores, o Governo quer passar a ter 25 mil empresas exportadoras, quando atualmente tem apenas 21.400. Isto parece pouco, mas é um esforço de mais de 15% de reformulação da forma como as empresas portuguesas atuam e são capazes de exportar num tecido com tão poucas PMEs. Depois chama a atenção para o facto de, no investimento direto estrangeiro, nós estarmos à espera de 4% de crescimento, mas estamos à espera que o investimento direto português no estrangeiro seja superior ao investimento estrangeiro em Portugal. Portanto, crescer em Portugal, cá o investimento de 4% de empresas estrangeiras que se instalam cá, mas nós crescemos 4,5% fora, o que é um fator interessante. Mas, sobretudo, a última linha é a linha crucial para a economia portuguesa, que é de valor acrescentado, que é produzido por todo este fenómeno, todo este processo de exportações. E se em 2023 partimos de uma base zero, que é a atual 2.800 milhões de euros de valor acrescentado nas exportações, a ideia de que acrescentar 2% ao ano em valor acrescentado pode parecer pouco, mas é por aqui que se joga o futuro da economia portuguesa. Isto tem a ver com conhecimento humano, portanto, qualificação de recursos, capacidade de comprar equipamentos e produzir coisas melhores, design intangíveis. No fundo, uma conversa que ouvimos há 20 anos, mas que talvez hoje, com uma população cada vez mais qualificada, a população jovem também, seja possível operar o milagre português. Portanto, eu perguntava ao Sr. Secretário de Estado, no fundo, se esta ideia de fazer crescer a marca joga com a questão do valor acrescentado para tirar Portugal dos índices de vender produtos, mas não vender valor. Sim, eu penso que nós temos que valorizar o trabalho que fizemos e quer o Rafael, quer o Vítor sublinharam isso. Eu penso que o crescimento muito significativo das exportações em peso relativo do PIB nos últimos 20 anos, e eu diria que fundamentalmente a partir da adesão de Portugal à União Europeia, é um trabalho coletivo único. E nós fizemos coisas bem feitas e estamos a fazer coisas bem feitas. O Vítor irá ao Dubai no fim do mês, outra vez. Eu lá estarei também, em particular, nesse momento para fazer a recepção do pavilhão de Portugal na Expo Dubai, que estará pronto nessa altura, está praticamente pronto. E por exemplo, o Rafael e toda a equipa da IMAP está a trabalhar connosco naquilo que será a participação de Portugal, talvez na feira de tecnologias de produção mais importante do mundo, que é a Hannover Messe, que será em 2022, que terá Portugal como país parceiro. Agora, nós temos que valorizar a origem Portugal como uma origem que, quando colada aos produtos, quando colada aos serviços que vendemos, valorize esses produtos e valorize esses serviços, e que essa origem não retire valor àquilo que transacionamos no exterior. Eu vou contar uma pequena história que talvez ilustre o que é que eu quero dizer de forma muito clara. Há uns anos, um presidente da ICEP, eu agora não vou dizer quem foi, falava com um amigo brasileiro e dizia-lhe que, por exemplo, tínhamos excelentes máquinas e tínhamos excelentes equipamentos, que é um setor aí que o Rafael conhece muito bem. E aquele responsável de um governo brasileiro virou-se para esse presidente da ICEP na altura e disse-lhe: mas, meu caro, eu se quiser máquinas, compro alemãs. Esta associação neste caso, a Alemanha a máquinas, e essa ideia de que Portugal não seria um fornecedor de equipamentos, nós conseguimos combater nos últimos 20 anos. E Portugal hoje, o Rafael não o disse, mas, por exemplo, no setor automóvel, provavelmente
não há um carro que circule dentro da União Europeia que não tenha pelo menos uma peça produzida em Portugal. Desde os moldes até às peças de injeção de plástico, etc. O que nós temos que construir é, nos segmentos de maior valor acrescentado, em que que valorizamos mais o capital, em que valorizamos melhor o trabalho, em que conseguimos pagar mais salários, é nesses produtos que nos temos que concentrar, e Portugal, como origem, tem que ser um elemento que não retire valor e que some valor. Nos equipamentos, nos produtos farmacêuticos, no mobiliário com design e com marca, e o Vítor Poças pode dar bons exemplos de empresas portuguesas, de pequenas e médias empresas portuguesas, que hoje fornecem clientes muito exigentes, que pagam bem o produto bem feito, e bem feito por muitas empresas portuguesas. Temos que estar mais próximos das tecnologias, temos que estar mais próximos da inovação e temos que associar essas variáveis e esses atributos à origem Portugal. O Governo, nós, coletivamente, no Governo, temos um trabalho a fazer. Para além de ser parceiros na promoção das diferentes fileiras, com as marcas de fileira, o Metal Portugal é um exemplo, a Associative Design é outro, mas poderíamos ir ao Portugal Shoes, no caso dos sapatos, e por aí adiante. Temos que ser capazes de, com a diplomacia económica e com a promoção que a ICEP faz, que o Turismo de Portugal vai fazendo, como associamos à cultura e à ciência como elementos intangíveis que valorizam aquilo que apresentamos e transacionamos no exterior, temos que ser capazes de trabalhar esses atributos, de os ligar a Portugal e de, com isso, de forma decorrente, valorizar a produção das empresas portuguesas. Pelo menos, à partida, não lhes retirar valor. E, portanto, este é o trabalho que temos que fazer. Mas a presença de tantos turistas em Portugal, a presença de tantos turistas em Portugal não ajuda para fazer também esse efeito ao contrário, ou seja, quando as pessoas vêm cá abrir a sua noção de quão bem fazemos coisas. É muito importante, e foi muito importante, e por isso a retoma do turismo não é importante só para exportarmos mais serviços, é importante também para conseguirmos ter melhor percepção do que é Portugal. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hoje estudado que Portugal foi considerado o 14º melhor destino de investimento por um conjunto de mais de 21 mil decisores empresariais de todas as nacionalidades do mundo. No caso do turismo, Portugal foi dos países que mais cresceu, e muito dessa percepção em torno de Portugal como local de investimento e da própria valorização dos produtos portugueses tem a ver com o contacto com o país e com os produtos que são consumidos cá. Há uma associação evidente entre turismo, captação de investimento e experimentação de marcas portuguesas. E é este triângulo virtuoso de percepção país que nós temos que ir trabalhando. O Dubai e a participação no Dubai, naquela região em concreto, é um trabalho muito importante, é uma participação muito importante que está a ser preparada. A Hannover Messe e a participação na feira em Hannover Messe vai ser muito importante. A retoma das feiras, muitas vezes em modelo híbrido, vai ser outro elemento muito importante. E o Daniel, há pouco, perguntava-me que iniciativa era aquela do Portugal Concept Store. Nós vamos experimentar no Dubai, no pavilhão de Portugal, uma loja portuguesa. Uma loja, eu diria, de lifestyle português. Muito associada aos aspectos que são casa, e casa não é apenas o mobiliário, mas também que está nas porcelanas, está nos têxteis, mas também a outros elementos que permitam criar um portfólio de oferta portuguesa que seja ilustrativo, mas acima de tudo um portfólio que valorize Portugal. E portanto nós vamos criar na Expo Dubai, depois teremos também uma solução online, a ICEP está a trabalhar nesse projeto, vamos criar uma espécie de loja portuguesa onde queremos ilustrar o que produzimos, mas muito colado ao lifestyle e aos produtos de elevado valor acrescentado que temos em Portugal. E, portanto, esse projeto é um dos projetos que estamos a desenvolver. Vamos criar, e isso sim pela primeira vez, queremos criar um elemento mais forte de coordenação intragoverno e de ligação às associações empresariais daquela que é a promoção externa e das prioridades de diplomacia económica. Eu vou dar um exemplo evidente. Nós temos que melhorar aquilo que já fizemos
no passado recente entre visitas de Estado e visitas oficiais, por exemplo, desde o Sr. Presidente da República ao Sr. Primeiro-Ministro, que têm sempre presenças empresariais, oportunidade de comunicar Portugal, com reforçar a diplomacia económica, articulá-la melhor com as várias áreas governativas e melhorar a coordenação intrafileira e intersetorial, como temos feito, aliás, com bastante eficácia. Aliás, o setor do mobiliário é a todos os títulos deixa-me agarrar aí, mas outros setores também, como o setor da moda. Deixa-me agarrar aí para passar aqui ao Vítor e fazer-lhe uma pergunta agora ao contrário. Vamos com meia hora, isto parece o paraíso. O que é que não corre bem? Não, eu queria antes de mais dizer que vamos estar no Dubai com o Associative Design The Best of Portugal. Acho que ainda há aqui parte positiva para contar. Okay. E vamos estar justamente também em articulação com o Portugal Naturally e a Fileira Casa, e portanto também dar esta nota que acho que era importante. Dizer que é muito importante para nós o saber fazer, e nós sabemos fazer, e podemos ser competitivos. Não temos escala, e se não temos escala, nós temos que mesmo ir à procura de novos mercados. E, portanto, tem sido isso que o setor tem feito. E tem feito bem, tem feito com design, tem feito com qualidade, tem feito com fato à medida. Tem ido muito direcionado, com o design muito direcionado a cada um dos mercados. Também queria dizer que no âmbito do Associative Design, The Best of Portugal, criámos o Guilherme Award, o AD Challenge e o AD Challenge, que são prémios para promover o design. Relativamente ao que não corre tão bem, não quero ser muito crítico, até porque o nosso Secretário de Estado não merece que o massacre muito com isto, porque não é da tutela dele, mas penso que há muitas coisas que nós temos que mudar, obviamente, no nosso país, designadamente em termos de competitividade e de colocarmos o país num pensamento muito positivo à volta das empresas. Ouvimos há bocado um debate aqui a propósito da questão da regionalização e da fixação das pessoas. Temos que nos convencer que as pessoas vão se fixar onde houver rendimento, onde houver indústria, onde houver comércio, onde houver dinheiro para sustentar. E, portanto, da mesma forma que no território, em termos internacionais, vai acontecer da mesma forma. Nós vamos ter sucesso se nós formos competitivos. Para nós sermos competitivos, temos que ser competitivos do lado dos empresários que têm feito tudo, temos que ser do lado do design, da produtividade, do preço, das condições que nós podemos oferecer em cada um dos mercados, se somos ou não somos competitivos em determinados mercados. E o governo e o país, de uma maneira geral, tem que estar atento a esses fatores. Por exemplo, no meu setor, é muito importante a floresta. Alguém olha para a floresta. Portanto, se nós não temos floresta, não podemos depois exigir que o setor seja muito mais competitivo que outros países que cuidam da sua floresta. Estou a dar um exemplo que a mim me diz respeito. Quando nós temos custos de contexto que são superiores aos outros países, quando nós temos, por exemplo, os combustíveis de energia em Portugal é mais cara do que qualquer outro país da Europa, claro está que depois nós não vamos ser competitivos nessa área. Ainda por cima, os nossos custos de transporte são elevadíssimos, porque estamos aqui na ponta da Europa. Portanto, nós temos que olhar para aquilo que são, e nós aprendemos isto na economia, os fatores críticos de competitividade, os fatores que são sustentáveis. Os portos de mar, o aproveitamento dos nossos recursos naturais. Portanto, há um conjunto de qualificação. Sobre exportaria por ferrovia. O nosso setor não é tanto faminto da ferrovia. Tenho que ser realista. A não ser a parte da madeira mais bruta propriamente dita. O mobiliário é uma distribuição muito casuística, muito direcionada, e às vezes há pequenas... Se isto apertar no carbono, vão como? Se apertar no carbono, ou seja, se for cada vez mais difícil atravessar a França, por exemplo, vão como? Vão de barco? Não, vamos lá ver. Eu não estou a dizer que sou demasiado dependente do ferrocarril, mas eu sou totalmente a favor do ferrocarril, até porque há uma grande parte do nosso setor que necessita muito do ferrocarril. E se efetivamente apertar,
vamos também perceber uma coisa, vai apertar para todos, não vai apertar só para mim. E portanto, se não vai apertar só para mim... Sim, mas nessa altura nós podemos não ter maneira de pôr lá os comboios. Nessa altura, andamos a discutir se isso. não tivermos linha, não vamos lá pôr os comboios, isso, não é? Como é lógico. Portanto, por isso é que eu digo que são esses fatores críticos de competitividade, os portos, a linha férrea, os próprios aeroportos, quer dizer, eu já tenho dito, o aeroporto do Porto, quer dizer, precisaria ainda ter maior capacidade. Agora não se viaja, Sim, mas o Covid a terminar. sobre a questão da segunda pista? Da segunda pista, por exemplo, já o discuti aqui em tempos, num outro debate, precisávamos de uma segunda pista. Portanto, há um conjunto de questões que têm que ser acauteladas pelo investimento público que nos permita dar competitividade às nossas empresas. E para terminar, também queria dizer que temos que ter todos muita cautela porque isto ainda não bateu no fundo. Eu acho que isto ainda estamos todos a pensar na retoma, estamos todos entretidos com a retoma e temos que pensar, temos que ter um pensamento positivo, mas o Governo nesta altura deve estar a pensar, ou deveria estar a pensar, como é que na altura em que houver retoma, isto realmente possa crescer de uma forma muito sustentada e com maior taxa de crescimento. Eu tenho algum receio que isso não aconteça, porque o país não está em condições, do ponto de vista público, do ponto de vista macroeconómico, para aguentar essa pancada. Há uma sensação de que o país está a fraturar. Os que estão a ficar para trás estão a ficar irreversivelmente mais para trás com a pandemia e os que estão a andar podem até ter mais oportunidades. Isso acontece nas nossas casas, nas nossas empresas e nos países. Mas num país inteiro. E num país inteiro, pessoas. Obviamente que vão haver muitas empresas que vão cair e nunca mais vão levantar. E nós sabemos que agora, com a questão das moratórias, terminando as moratórias, há famílias e empresas que não se vão levantar. Rafael, o Estado fez uma coisa muito importante para a metalurgia, penso eu, que foi a qualificação ao nível dos recursos humanos, nomeadamente de engenheiros. É um alforje da última década que permitiu know-how e mão de obra qualificada para as empresas, que foi decisiva, penso eu. Esse lado é bom, mas quais são os lados que não estão a funcionar? Já agora, não diria que foi o Estado, é uma articulação e uma parceria entre as próprias empresas, os centros de formação, as universidades e, aliás, nesse âmbito, também naquilo que são as faculdades de engenharia, há alguns casos em que é mesmo a parceria e sinergias entre as empresas e a academia. O caso do Inesctec e do INEGI, curiosamente o INEGI até foi também fundado pela IMAP, são dois casos paradigmáticos que contribuíram para o reforço das qualificações nesse segmento profissional. Mas o mais importante, em termos de dimensão, foi o trabalho realizado pelo Sem Fim, que é uma parceria entre as associações e o Instituto do Emprego, e, portanto, entre as empresas e o Estado. Agora, o que não está a funcionar, eu não massacraria em caso algum o meu amigo Eurico, e portanto não é essa a questão, mas admito que tivemos meia hora a dizer bem e agora se calhar poderíamos estar meia hora a dizer mal. Não dizer mal por mal, mas para acentuar algumas questões que têm que ser alteradas. E, portanto, como há um conjunto grande de matérias em que, porventura, precisaríamos de evoluir positivamente, vou tentar centrar-me em duas ou três questões. A verdade é que, apesar desta pandemia enorme, há alguns setores que estão a resistir. E que estão a resistir muito bem. Aliás, estão aqui dois casos, mas há outros naquilo que são os setores chamados tradicionais. Bicicletas, somos o maior produtor do mundo e continua a crescer. Sim, bicicletas é mais um subsetor do metal e, portanto, mas há uma aposta subsetorial muito importante e muito assertiva que tem permitido exatamente isso. Mas podia também falar nos moldes, que também é onde somos líderes, embora neste caso com algumas dificuldades agora neste momento. Agora, a verdade é que o setor metalúrgico e metalomecânico conseguiu manter o mesmo número de postos de trabalho de janeiro de 2020 para janeiro de 2021. Quer dizer que conseguimos resistir, manter os mesmos postos de trabalho, apesar das exportações, por exemplo, terem caído 12,4% e do volume de negócios também ter caído ligeiramente. E apesar destas enormes dificuldades e constrangimentos com que as empresas são obrigadas a confrontar-se. Nós, mesmo assim, conseguimos resistir. E, aliás, admito que esse tenha sido também uma evolução de outros setores, porque o próprio relatório do Ministério das Finanças, aqui há pouco tempo, sinalizou
que a receita fiscal acabou por ser muito maior do que aquilo que se projetou a dado momento, particularmente no orçamento retificativo, mas mesmo no próprio orçamento para 2020, e o aumento da despesa pública acabou por ser muito menos acentuado do que aquilo que se estava à espera. E porquê? Porque as empresas, apesar de tudo, conseguiram resistir. As empresas conseguiram resistir, por exemplo, no caso da metalomecânica, é a primeira vez que em Portugal se discute metade... o facto do governo não ter gasto tanto quanto era previsto. Não é? Sim, é verdade. Mas muito mais de metade das empresas nem sequer recorreram às medidas de layoff. E aquelas que recorreram foi em termos residuais ou parciais, pelo menos. E, portanto, isso é o significado da resistência que a própria economia conseguiu. Mas a verdade é que, apesar disso, as fragilidades começam a ser evidentes. Porque resistir, a resiliência é enorme, mas a resistência é cada vez mais difícil. Porque, para além da pandemia, estamos a ser confrontados com muitos outros fatores. As matérias-primas começam a ser escassas e o aumento, em alguns casos, chega aos 100%. O transporte marítimo triplicou, particularmente nas rotas do Oriente, o que também agrava a questão das importações de matérias-primas, de componentes, de chips, que estão também, em alguns subsetores precisamos e que estão também com grande escassez e com aumento do preço. Há, de facto, esta questão do custo da energia, do custo dos combustíveis. Há muitíssimos fatores que afetam as empresas. A questão do absentismo. E, portanto, nós precisamos de reforçar a capitalização das empresas. E até tenho alguma legitimidade para falar nisso, porque no caso do Metal Portugal, comparamos com a Alemanha em termos de setor. Sim, e, portanto, em termos, os rácios financeiros das nossas empresas são excelentes, mas não é possível resistir a tudo. E, portanto, os instrumentos que Portugal vai beneficiar deveriam ser utilizados também para esse esforço de capitalização das empresas, de aposta na inovação, de investimentos na inovação, de investimentos na qualificação, para podermos responder aos desafios enormes da transição digital e da transição energética. E nós agora gostava também de chamar a atenção para este ponto que me parece muito importante, e até já, mas exatamente até aproveitando a oportunidade de estar aqui, até já referi isto ao Porto Canal, mas gostaria de enfatizar. O Portugal 2020 foram gastos 16 mil milhões de euros e ficaram por gastar ainda e por executar 11 mil milhões de euros. No PRR temos 13,9 mil milhões de subvenções a fundo perdido, 2,6 de empréstimos, de financiamento reembolsável. E depois ainda temos mais de 30 mil milhões de euros do quadro financeiro plurianual. Eu pergunto se nós, em 7 anos, apenas conseguimos investir e executar 16 mil milhões de euros, como é que agora vamos investir 60 mil milhões de euros com as mesmas regras? E é a pergunta que até eu próprio deixaria. É ou não fundamental alterar os procedimentos para conseguirmos tornar mais eficiente a execução? Nós temos que alterar os procedimentos, as regras e a própria governação. Sr. Secretário de Estado, esta questão que o Rafael levanta sobre o 2020, juntamos a isto o plano de resiliência que tem que ter projetos em papel aprovados até 23, porque os holandeses, entre aspas, tramaram-nos e obrigaram a que tudo isto fosse feito no colossal espaço de apenas líquidos 3 anos, e portanto, que país extraordinário é este que vai ser capaz de executar tanta coisa? Bem, mas podemos executar o PRR, as candidaturas serão até 23, poderemos executar até 26. Até 26, mas mesmo assim. E é em parte aquilo que acontecerá também com o PT 2020, que ainda poderá ter execução. Agora, os 11 mil milhões que o Rafael dizia aí bem terão que ser executados e serão executados com os projetos que estão neste momento já aprovados até 2023 também. Mas aquilo que o Rafael Campos Pereira diz é absolutamente certo. Nós teremos que ter uma capacidade de absorção de fundos como nunca tivemos no passado recente. Mas é também por isso que o pacote, em particular, é um pacote de recuperação depois da crise mais grave que teremos atravessado num século. Eu gostava de dizer, sublinhando, voltando ainda a esse ponto que o Daniel levanta, queria sublinhar um aspecto que me parece importante. O Daniel, na introdução desta segunda parte, fez um sublinhado dizendo que parece que está tudo a correr bem. Eu penso que nós estamos com muita vontade e temos muita esperança em que rapidamente vamos poder voltar à estrada, vamos poder voltar a vender
vamos poder voltar a estar com os nossos clientes e vamos poder, de alguma forma, retomar o trabalho bem feito que tínhamos feito e que, apesar de tudo, suporta as exportações portuguesas. Eu quero dizer uma coisa e não quero ser mal interpretado, mas Portugal em 2020, mesmo com a pandemia, com os aviões em terra, com os clientes em lockdown e, portanto, fechados, em muitas indústrias isso foi determinante, como por exemplo no caso da moda e evidentemente do turismo, Portugal em 2020 ainda exportou ligeiramente mais, mas muito ligeiramente mais, em termos nominais, do que exportava em 2015. Ou seja, aquilo que nós perdemos de exportações num ano, que foi muito, porque o mundo está como está, foi, apesar de tudo, o equivalente àquilo que tínhamos ganho no balanço de 2015 até 2019. E, como Secretário de Estado da Internacionalização, eu também tenho a obrigação, e o Governo tem a obrigação, de estar permanentemente insatisfeito. Eu acho que à pergunta o que é que corre mal ou o que é que pode melhorar, eu queria também dizer ao Daniel que, desde a minha perspectiva, nós temos muitas coisas a melhorar. Eu vou dar 5 aspectos que me dizem respeito, ou que dizem respeito à minha área governativa, ainda que, evidentemente, com ligação a outras, que acho que nós temos que melhorar. E que isso é um elemento que está nas políticas públicas, que nós queremos melhorar, mas temos mesmo que melhorar. Por exemplo, nós continuamos com poucos instrumentos financeiros de cobertura de risco para diversificar as exportações. Eu fiz um esforço, tenho feito um esforço, aliás, uma das medidas que foi lançada ainda em 2017 foi discutida, e na altura discutida em particular com a IMAP, numa conversa que tivemos na altura com a sua direção, que era podermos reforçar o financiamento aos importadores para comprarem produtos portugueses. Isso foi lançado fundamentalmente para mercados fora da União Europeia e fora da OCDE, mas nós continuamos com uma base de utilização dos instrumentos de cobertura de risco, dos seguros de crédito, muito limitada. É uma utilização muito limitada. O segundo aspecto que eu queria sublinhar é nós continuamos a ter muito poucas marcas portuguesas e marcas portuguesas com notoriedade. Há um imenso trabalho a fazer entre as marcas portuguesas, os setores e a gestão da percepção externa do país, e esse trabalho nós temos que fazer com as empresas. As associações estão a fazê-lo no setor da moda, no setor da fileira casa, em setores. No setor agroalimentar, por exemplo, nós temos aí, evidentemente, um grande trabalho a fazer e há algum nível de insatisfação. A outra dimensão são os canais de distribuição eletrónicos. Eles revelaram-se fundamentais, têm-se revelado fundamentais, mas nós precisamos de reforçar a presença de empresas portuguesas nas grandes plataformas de e-commerce. Nós, a ICEP, tem feito um grande esforço de ligação às plataformas na China, ao Alibaba, ao JD.com, temos trabalhado com a Amazon, mas é pouco ainda, nós temos que fazer mais. Há outra dimensão que é a da gestão da percepção do país. A gestão da percepção do país significa que nós temos que ter instrumentos de reação rápida quando temos crises de percepção. E quando achamos que o país não está a ser visto em função dos atributos que nos permitem acrescentar valor aos nossos produtos e aos nossos serviços. E esses instrumentos de reação rápida, que é uma das questões que estou a trabalhar com a ICEP neste momento, como agência pública, têm que ver a luz, porque eles não existem e não existiam até agora como conceito. Eu vou dar alguns exemplos. Nós temos, às vezes, problemas de percepção sobre produtos portugueses no Brasil, por exemplo, no setor agroalimentar, que são problemas que afetam a percepção de qualidade da produção portuguesa, mas que são problemas de falsificação. E é por isso tão importante trabalhar o combate à falsificação e à contrafação como elemento central para mostrar que Portugal é um país que se quer distinguir pelo design, pelas marcas e por ter produtos de elevado valor acrescentado, e isso falta. E há um quinto elemento que falta, que me parece muito, muito importante, que é a coordenação que nós temos que melhorar. Eu falei muito de coordenação dentro do setor público, dentro até das áreas governativas, mas evidentemente que intrassetorial temos que fazer mais. O nosso Rafael Campos Pereira tinha sublinhado as dificuldades de execução. Nós sabemos. E isso é uma questão que nós já sinalizamos, é por isso que o PRR terá uma infraestrutura decisória diferente, que procuraremos que seja mais ágil. Essa agilidade é muito importante para executar bem, mas precisa de mecanismos de controlo muito exigentes
porque nós temos que mostrar, em primeira instância, a nós próprios e aos portugueses, mas depois também em Bruxelas, que a utilização do dinheiro segue padrões éticos e padrões de rigor que fazem com que cada euro investido seja um euro reprodutivo, produtivo e gerador de valor. E é evidente, os custos de contexto da economia portuguesa não desapareceram de um momento para o outro. Esta pandemia não vai desaparecer de um momento para o outro. As empresas têm resistido, e as palavras do Vítor e do Rafael são ilustrativas. A economia tem resistido. Os instrumentos que foram colocados em cima da mesa foram instrumentos de combate, de guerra, para resistir. Mas para resistir significa para que estejam preparadas as empresas e os trabalhadores, os empresários, para que assim que a retoma chegue, nós somos capazes de responder a esse aumento de procura. E esse é que é o elemento decisivo, essa é que é a estratégia do momento, para depois, evidentemente, depois da pandemia, irmos para os mercados em condições de responder aos nossos clientes. Há muito a fazer, mas eu acredito que as lições aprendidas até 2019, o trabalho extraordinário que nos permite sair de 26% em 96 para 44% em 2019, é o reflexo do trabalho das empresas. Devemos valorizar o trabalho extraordinário dos empresários. Eu digo sempre, a valorização social do empresário é algo muito importante, e esse caminho que vamos fazer no futuro próximo, espero, com êxito. Obrigado, Sr. Secretário. Vou terminar esta ronda. Tenho 4 minutos, 2 minutos para cada um. 2 minutos. Eu não ficaria bem comigo se, vindo a esta casa, não deixasse aqui um exemplo de competitividade internacional, que é o nosso Futebol Clube do Porto, e, portanto, como um bom exemplo daquilo que é a exportação e a internacionalização do nosso país. E queria deixar também aqui uma dica que o Sr. Secretário de Estado aqui falou, e espero que se encaixe nesta questão dos fundos. Nós temos que apostar muito no marketing digital, nas redes, nas plataformas online, e, portanto, espero que o Sr. Secretário de Estado também encontre forma de acomodar o investimento neste tipo de forma de abordar o mercado. E também, obviamente, é preciso termos em atenção o financiamento da economia e a carga fiscal que cai sobre as empresas, que o nosso governo tem que ponderar todos os dias, porque as coisas estão a ficar complicadas. Nós, em algumas situações, já estamos quase a chegar ao regime do confisco, e é bom que se pense que é preciso desafogar um pouco as empresas, porque as coisas estão a ficar muito complicadas nesse aspecto. Também dizer, a propósito da questão só do Médio Oriente, dizer que o nosso setor em 2020, por exemplo, para a Arábia Saudita, eu sei que o Sr. Secretário de Estado tem por aí uma viagem que pretende fazer, mas cresceu 66% das exportações para a Arábia Saudita, e, portanto, são mercados, o que significa que ainda há mercados, e há muito mercado ainda para podermos crescer. Sim, mostram os números, mais empresas a exportar, e uma média de 5 mercados por empresa, que é o que está ali nos números do Sr. Secretário de Estado. E os Estados Unidos também. Rafael. Basicamente, para agradecer a oportunidade que foi dada e reforçar também que os grandes desafios, eu há pouco, quando disse que poderíamos ficar aqui meia hora, é evidente que ficaríamos, mas o próprio Secretário de Estado tem a noção, e por isso mesmo fez até ali, enunciou algumas dificuldades e algumas questões a melhorar na sua área de governação. Mas há muitas outras que é preciso tratar em diferentes tutelas, em diferentes áreas de governação. Mas eu queria enfatizar, em vez de estar a identificar mais, é reforçar os grandes desafios que Portugal e a economia portuguesa têm de enfrentar, que têm a ver, já os referi, mas enfatizo, transição digital e transição energética ou climática. E é preciso e é fundamental que haja duas apostas muito bem estruturadas na qualificação, na requalificação dos nossos ativos para fazerem face a esses desafios, e também investimento em inovação para podermos ser eficientes nessa área. Muito bem. Eu, para terminar, diria apenas ao Sr. Secretário de Estado que, se quiser um número bonito para pôr no seu palmarés, se investir nas indústrias criativas e audiovisual, que são tão micro, que não representam quase nada, se conseguir investir como se tem visto em Espanha e por aí fora, vai ter números de 100% de crescimento, porque estamos a falar de formigas, e, portanto, daria um número de percentagem maravilhoso.
mas a verdade... Se me der 30 segundos, eu aceito o desafio. Força. As indústrias do audiovisual e as indústrias criativas são muito importantes para valorizar a oferta portuguesa também de outros setores. Nós temos feito algum esforço, por exemplo, na captação de produções cinematográficas para Portugal, quer de Hollywood, quer de Bollywood. Uma das razões fundamentais é também poder gerar serviços prestados por empresas portuguesas desse setor, mas por outro lado, dinamizar também. Mas crescer com a marca portuguesa ainda está a ser muito difícil, mas esse know-how é muito útil e eu quero lhe agradecer, estamos mesmo sem tempo, ao Vítor, ao Rafael, Sr. Secretário de Estado. A decisão é sua aqui no Porto Canal, muito obrigado a todos, voltamos para a semana.